Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Mateus 14, versículo 31. Ontem, nós contemplamos como Jesus recebeu a notícia da morte violenta do profeta João Batista, seu primo e precursor. E como o povo, chocado com o acontecido, foi atrás de Jesus e ficou um longo tempo com ele num lugar deserto. Lá viveram uma experiência maravilhosa, uma verdadeira resposta ao banquete de Herodes. Participaram de um banquete de vida, onde Jesus repartiu pão para eles. Eles tiveram uma experiência da presença do reino de Deus, no acolhimento, na fartura e na alegria. No fim da tarde, os discípulos, a mando de Jesus, pegaram a barca para ir para Genezaré, que ficava do outro lado do mar da Galileia. Jesus tinha ficado para se despedir do povo. Depois que o povo se foi, Jesus foi rezar no monte. A travessia na barca foi se complicando. Escureceu, o vento foi ficando forte e o mar agitado. Pelas 3 da manhã, eles viram um vulto andando sobre o mar, vindo na direção deles. Foi um medo só. Pensaram que fosse um fantasma. Jesus de lá gritou: Sou eu! Tenham medo não! Puxa, que susto! Nesta narração do Evangelho de Mateus, conta-se também que Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas. E até que estava conseguindo, mas ficou com medo e começou a afundar. Foi aí que Jesus o segurou pela mão. Quando subiram na barca, o vento se acalmou. Os discípulos reconheceram então que Jesus era de verdade o Filho de Deus. O que essa história está ensinando? Só contando um fato curioso? Certamente que não. O próprio texto já nos dá uma pista de compreensão. As palavras mar e barca estão muito repetidas no texto. Mar é sempre uma representação do mundo a que os discípulos estão enviados como missionários. O mar é o mundo onde se realiza a missão. A palavra barca está repetida 6 vezes. Essa insistência não pode ser por acaso. Barca, você sabe, é uma representação da comunidade, da igreja. A barca de Pedro é a igreja, a comunidade dos discípulos. O que é que está acontecendo? Eles estão tentando atravessar o mar e estão encontrando muita dificuldade. O que significaria a barca dos discípulos atravessando o mar? É a igreja realizando a sua missão no mundo, no meio de muitas dificuldades. Note as palavras que aparecem. Era noite, os ventos estavam contrários, o mar estava agitado pelas ondas. Que dificuldades encontra a igreja na realização de sua missão? Nem precisamos fazer uma lista, não é verdade? O certo é que o mar continua revolto e os ventos contrários. Mas voltemos ao mar da Galileia. O que aconteceu no meio daquela apreensão toda dos discípulos, coitados, no meio daquela tempestade? Eles viram um vulto andando sobre as águas e vindo na direção deles. Ficaram de cabelo em pé. Mas reconheceram quem era quando ele se apresentou. Lembra o que foi que o personagem disse? Sou eu, tenham medo não. E quem é ele? Claro, é Jesus. Mas ele disse, sou eu. Disse como Deus, o Pai, tinha dito no Monte Sinai a Moisés, eu sou.
Diga ao faraó que eu sou, mandou dizer que liberte o meu povo. Eu sou, é Deus. Podemos pensar assim. No meio daquele vendaval, daquela tormenta, os discípulos fizeram uma experiência maravilhosa. Jesus é Deus. Ele é eu sou. Durante o seu ministério, ele foi se revelando. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Ele é Deus. É Deus quem domina o mar. É Deus quem acalma a tempestade. Por falar em tempestade, cadê a tempestade? Quando Jesus e Pedro entraram na barca, tudo se acalmou. Vamos guardar a mensagem. O mar é o mundo onde os discípulos levam adiante a missão que Jesus lhes confiou. A barca é a comunidade dos discípulos, a igreja. De vez em quando a comunidade se encontra cercada de problemas e dificuldades no meio de uma verdadeira tempestade. Em momentos como esse, faz uma profunda experiência de Deus. Jesus mesmo vem ao seu encontro. Jesus é o Deus vencedor do pecado, do mal e da morte. É Ele quem garante o êxito da missão. Ele domina a tempestade, Ele acalma o mar. Nesta cena, Pedro tem um lugar de destaque. Também ele experimenta andar sobre as águas, como Jesus, embora com medo acabe afundando. Mas Jesus está ao seu lado, dando-lhe força, levantando-o pela mão. Nesta primeira semana do mês vocacional, em que estamos celebrando a vocação dos ministros ordenados, os diáconos, os padres e os bispos, nos console a certeza da presença de Jesus em sua igreja, garantindo a travessia em todas as tempestades e socorrendo seus ministros em suas fraquezas, como fez com Pedro. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Mateus 14, versículo 31. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, a minha família, como a tua igreja, também é como uma barca navegando no mar. De vez em quando dá cada tempestade. Pensando bem, nunca nos deixaste sozinhos no meio das tormentas, nunca. Sempre experimentamos que tu vens ao nosso encontro, mesmo quando partimos sem ti. É quando experimentamos com emoção a força de tua proteção, a grandeza do teu amor. Tua presença acalma a tempestade. Muito obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus e Salvador. Continua, Senhor, a sustentar pela mão o líder de tua barca, o nosso Papa, o nosso Pedro. Socorre-o em suas necessidades, levanta-o em suas fraquezas. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. É possível que hoje se apresente uma oportunidade para você dizer uma palavra de fé que ajude a acalmar alguma tempestade. Se aparecer essa oportunidade, dê seu testemunho sobre Jesus. Anuncie que é Ele quem acalma o mar. Toda
Toda tempestade eu vou vencer, todas as tormentas superar, pois quem manda o vento serenar e diz pro mar revolto se aquietar, é o Senhor que acalma o mar, é o Senhor que acalma o mar.